Olá pessoal, hoje nós vamos dar prosseguimento no estudo em mais uma das propriedades da matéria, a carga elétrica. De saída, eu gostaria de pontuar que a principal característica da carga elétrica é exatamente a capacidade que ela tem de interagir com outras cargas. Hoje, veremos que o modelo de descrição da interação dessas cargas é dado a partir do conceito de campo elétrico ou de campo eletrostático, como preferirem. A construção do conceito de campo eletrostático exige que haja um cenário aqui composto por duas cargas. Esta é a carga fonte ou a carga geradora do campo. E esta segunda carga é chamada de carga teste porque ela experimenta a influência da carga fonte. Portanto, essa carga seria a carga teste. No nosso encontro anterior, nós já tínhamos definido que interação entre cargas é descrita pela lei de Coulomb. Portanto, aqui são duas cargas de sinais iguais, portanto, existe aqui uma força de repulsão, F. O conceito de campo eletrostático parte do pressuposto de que o campo gerado por essa carga-fonte produz uma força F sobre uma carga teste Q. Vale lembrar que, apesar de aparecer na função, o campo eletrostático criado pela carga-fonte só depende dela e não do valor da carga teste. Veja que essa relação, ou nessa relação, pode ser descrita através da introdução do limite. Nós podemos dizer que o campo eletrostático é o limite quando a carga teste tende a zero, na medida em que a carga teste não deve influenciar no campo gerado pelas fontes. Vamos lembrar também que se é F sobre Q, a unidade medida para campo elétrico seria força Newton por unidade de carga, que seria Coulomb. Portanto, a unidade de campo eletrostático, por enquanto, vai ser Newton por Coulomb. Bom, o aspecto vetorial da força e do campo elétrico exige que a gente faça uma análise desse produto. Esse é um produto envolvendo um vetor, que é o campo elétrico, e a carga, que é um escalar. Bom, de saída a gente já pode assegurar o seguinte: nesse produto, F e E serão vetores sempre paralelos, independentemente do sinal da carga. F, a força, será sempre paralela ao campo. Como nós temos cargas de dois tipos, esses dois vetores podem ter o mesmo sentido ou sentidos opostos. Bom, se a carga é positiva, isso quer dizer que a força e o campo serão vetores, além de paralelos, de sentidos iguais. Portanto, lembre-se, se a carga teste é positiva, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. De outro modo, se a carga teste é negativa, isso quer dizer que, se a força de interação tem um sentido, o vetor campo elétrico sobre essa carga terá sempre sentido oposto. Então, aqui são as representações respectivas da força e do campo elétrico. Carga teste negativa, isso quer dizer que esses vetores são vetores de mesma direção e de sentidos opostos. Bom, com isso a gente pode concluir que a simples presença de uma carga é o suficiente para ela influenciar o meio à sua volta. Dessa vez a gente vai fazer uma representação geométrica. Todo o campo é representado por linhas e a gente vai tentar generalizar aqui como vai ser a contribuição de uma carga-fonte positiva e como vai ser a contribuição de uma carga-fonte negativa. Então aqui, esses dois modelos possíveis. A gente vai fazer aqui uma espécie de exercício fazendo exatamente um teste. Dada uma carga-fonte positiva e colocada aqui uma carga-teste negativa, primeiro vamos imaginar para onde estaria orientada a força. Ora, se essas cargas têm sinais opostos, a força aqui seria uma força de atração, no sentido de que esta carga positiva atrai essa carga negativa. Da explicação anterior, a gente sabe que, sendo a carga negativa, a carga teste,
o campo gerado nesse ponto tem um sentido oposto à orientação da força. Portanto, se aqui a força tem esse sentido, como a carga teste é negativa, o campo elétrico seria representado por este vetor. A gente tem já na literatura a ideia de que a carga elétrica positiva gera sempre um campo elétrico radial e divergente. Divergente quer dizer que ele sempre foge da carga. Isso é a estrutura do campo para uma carga-fonte positiva. Bom, esse resultado independe se você vai usar uma carga teste negativa ou uma carga teste positiva. Vamos testar agora como seria a configuração do campo criado por uma carga-fonte negativa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, só para testar, uma carga positiva. De novo, são cargas de sinais opostos, portanto, aqui nós teríamos uma força de atração. Então, a força de interação entre essas cargas teria essa direção e esse sentido. E como dessa vez a carga teste é positiva, o vetor campo elétrico tem o mesmo sentimento orientacional da força. Aqui seria o campo elétrico, aqui seria a força de interação entre as cargas. Daí que, na literatura, nós sabemos que toda e qualquer carga-fonte negativa vai ter na sua circunvizinhança sempre um campo elétrico radial e convergente. Isso quer dizer que, no nosso modelo teórico, toda vez que eu tiver uma fonte ou uma distribuição de cargas positivas, nós sempre vamos posicionar o vetor campo elétrico radial e divergente, ou fugindo da carga. Bom, eu gostaria de ressaltar que todo esse modelo de configuração de campo é um aspecto meramente convencional. E tudo isso há uma necessidade, porque as cargas elas se manifestam de dois tipos, positiva e negativa. Então, a gente viu lá o cenário do campo gerado por cada uma das cargas. O que a gente vai investigar aqui é o aspecto quantitativo. Afinal de contas, como podemos determinar o campo elétrico gerado por uma carga, e depois por muitas cargas, e depois a seguir até mesmo por uma distribuição contínua de cargas, quer dizer, corpos carregados eletricamente. Bom, aqui de novo, não dá para a gente fugir da lei de Coulomb. Nós temos duas cargas, na nossa nomenclatura, uma carga fonte, a carga geradora do campo, uma carga teste, que experimenta a influência desse campo. Elas estão separadas a uma distância d. Portanto, pela lei de Coulomb, a força de repulsão aqui entre essas cargas, seria uma força F, é quantitativamente medida. Primeiro, lei de Coulomb, a força de interação entre duas cargas depende do produto das cargas, Qzão vezes Qzinho, a nossa velha constante 4πε0 vezes a distância que separa essas cargas elevada ao quadrado. Essa é a lei de interação entre as forças. Mas nós sabemos que o campo elétrico em módulo vai ser exatamente a força, que é essa quantidade, por unidade de carga. Isso quer dizer que nós faríamos simplesmente a divisão do produto Qzão vezes Qzinho sobre 4πε0 d ao quadrado dividido por Qzinho. Bom, haveria aqui uma simplificação e o que nós teremos no final é uma expressão que vai condensar várias ideias. Vejam que a expressão para o campo elétrico criado por uma carga depende somente da carga fonte, vai independer da carga teste. Segundo, essa formação matemática revela para a gente também que o campo gerado por uma carga é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, volta aquela ideia de que dobrar a distância significa dizer reduzir o campo elétrico à quarta parte. Enfim, nós temos aqui uma expressão única e exclusiva para o campo gerado por uma carga-fonte, quer seja ela positiva, quer seja ela negativa. Nós temos também uma lei que depende do inverso do quadrado da distância. Depois de analisarmos o campo elétrico gerado por uma carga, vamos analisar o processo de um sistema constituído de muitas cargas.
Aí, nesse caso, a gente precisa de um princípio na física chamado de princípio da superposição. O que seria isso? A contribuição em um ponto do sistema vai ser a soma das contribuições de cada ponto do sistema. Ou ainda, eu tenho aqui um modelo, uma configuração onde eu tenho duas cargas. Uma mais 4Q, uma carga positiva, situada a uma distância 2D do ponto P. É em P que eu quero investigar o campo elétrico resultante utilizando o princípio da superposição. Então aqui eu já representei, se essa carga fonte é positiva, nesse ponto eu tenho uma contribuição radial e divergente. Do outro lado também uma carga positiva, também um campo radial e divergente. Esse é o vetor E2. Isso quer dizer que o campo elétrico resultante no ponto P vai ser a soma vetorial da contribuição do campo gerado por E1 com o campo gerado por E2. Lembre-se que aqui nós vamos ter uma soma vetorial. E essa soma vetorial vai depender do cálculo do módulo de E1 e do módulo de E2. Coincidentemente, nós temos o seguinte: essa carga é 4 vezes maior, mas ela está a uma distância 2 vezes maior, o que acaba compensando a carga de 4Q. Quando a gente eleva 2D ao quadrado, ela gera um resultado idêntico em módulo ao campo gerado pela carga 2, que está a uma distância D e é uma carga fonte Q. Esses dois valores em módulo, portanto, são iguais entre si. Sendo assim, a soma vetorial do campo E1 com o campo E2 seria através do uso do teorema de Pitágoras. O campo elétrico aqui em P, já que essas duas parcelas são E, em módulo EP seria igual a raiz de 2 vezes E. É isso aí. Então fechamos assim a análise da propriedade da carga através do estudo do campo elétrico. Então, para vocês, até a próxima, até breve.